De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio. Tricolor venceu a equipe do Guarani de Bagé, 2-0, jogando fora de casa, com um time reserva, com um time diferente, dando minutagem para muita gente. Mas além disso, tem assuntos importantes fora o jogo para a gente destacar aqui nesse conteúdo. Será que tem uma barca saindo do Grêmio? Bright White, Cuejar, Aravena, Rodrigo Eli. Vou atualizar alguns desses casos por aqui. Também o novo volante falado no Grêmio, Santiago Ascacíbar, do Estudiantes de La Plata. E a reviravolta das últimas horas pelo caso Guido Rodrigues. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena. Torne-se membro do canal, afinal, todo mês a gente vai sortear um dos membros para ganhar um item da loja DeFi. A loja dessa luva aqui, ó, toda estilosa. Esse aqui é o modelo DeFi Crazy, luva profissional. Mas se você não é goleiro, pode escolher outros itens. O ganhador vai escolher o item que quer e vai receber na faixa na loja DeFi, parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores. Vamos começar esse vídeo, claro, falando da vitória do Grêmio, né, que bateu o Guarani de Bagé por 2-0 lá no estádio Estrela d'Alva em Bagé. Deu atraso para começar o jogo, né, por conta de uma queda de energia elétrica no estádio, muita coisa ligada ao mesmo tempo, não aguentou e aí o jogo acabou começando atrasado, por isso também esse vídeo está saindo um pouco mais tarde. Bom, depois do jogo, depois da vitória, depois da atuação dos reservas e de alguns titulares que entraram alguns minutos, o técnico Luiz Castro, ele não gostou do número de perguntas sobre o Grenal, ou o número de perguntas que tratou do jogo contra o Guarani, projetando o Grenal, projetando uma estreia de brasileiro, e aí o Luiz Castro foi muito claro, né? Em determinado momento, ali pela terceira ou quarta pergunta, ele disse, olha, a coletiva vai ser difícil assim, eu respeito vocês, mas os jogadores acabaram de fazer um trabalho do início ao fim para fazer esse jogo, e é uma falta de respeito eu avançar para outros temas, né? Para outros jogos, na verdade. E aí o Luiz Castro não quis mais se dispor a responder perguntas, ainda perguntas sobre o Grenal ou sobre jogos mais adiante, né? Mas ele ainda assim falou sobre, quando foi perguntado em outros momentos, falou sobre o jogo contra o Guarani, disse que gostou de alguns pontos, mas não projetou o Grenal. Então ele não quis falar sobre o clássico, é um mistério aí, né? É um ambiente diferente do Grêmio antes do clássico deste fim de semana contra o Internacional pelo Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre essa barca aí de saída. A Rádio Imortal publicou a informação ainda antes do jogo contra o Guarani, ainda antes do início da partida, de que o Grêmio já tinha comunicado Cuejar e Aravena, de que eles não fazem parte dos planos do clube para este ano, e também esperaria a reavaliação de Rodrigo Eli e Bright White. O Rodrigo Eli já está treinando no gramado, mas voltando do DM, e o Bright White, que ainda está entregue aos médicos, aguardaria a reavaliação destes dois também para, provavelmente, dizer-lhes que eles não fazem parte dos planos para o ano. Durante os setoristas, lá no canal do JB Filho, eu, JB e Jeremias Werneck, o JB recebeu uma atualização sobre o Cuejar, por exemplo, garantindo que não houve isso, né? E, inclusive, dizendo que o jogador, de certa forma, se irritou com esta informação que surgiu ao longo do dia. Nós não temos uma confirmação de que o Grêmio tenha feito isso, o Grêmio, inclusive, trata o assunto nos bastidores com uma negativa. Mas a gente sabe que estes atletas, o Grêmio não vai fazer muita força para segurá-los nesse ano, né? O Cuejar é um jogador, já fiz até um vídeo aqui sobre isso, né? Que pela questão física incomoda, né? O Grêmio acredita que o jogador poderia ter uma condição melhor para estar rendendo dentro de campo. No ano passado o Grêmio entende que fez o que pôde e o jogador não respondeu, demorou para se recuperar de algumas lesões, teve uma dificuldade de ter sequência que o Grêmio até, de certa forma, não entendia o que estava acontecendo para que ele não conseguisse encaixar, ele não conseguisse ter uma sequência atuando, mesmo depois de vários períodos em que ele ficou afastado para preparação física, antes ou depois de ter lesões musculares.
O Aravena também é um jogador, né, que não está nas graças aí da direção ou da nova comissão técnica, apesar, né, de fazer parte do grupo, não é um jogador que é insubstituível dentro do elenco, né? Bem longe disso. O Rodrigo, ele é um atleta que o Grêmio está reavaliando pela questão física, né? Mas num primeiro momento, se o Grêmio precisar liberar, não vai ter nenhum problema para isso, a não ser, né, que o jogador não queira sair, enfim, mas se pintar uma proposta, se pintar uma oportunidade, o Grêmio vai fazer negócio. E por fim, mas não menos importante, a situação do Bright White. Falei aqui, né, tive uma confirmação do Grêmio de que houve uma procura do Atlético Mineiro há uma semana, se não estou enganado, né, quando pintou esse assunto, e o Atlético Mineiro me garantiu que não houve uma negociação. Mas do Grêmio, o que eu ouvi mais do que isso foi assim, uma impressão que eu fiquei de que o Grêmio não negociou com o Atlético Mineiro porque não teve assim o finalmente da negociação, né? O Atlético perguntou a condição, o Grêmio disse que o jogador estava machucado, passou alguns detalhes e foi isso. Né? Se tivesse chegado uma proposta que agradasse o Grêmio, né, que pintasse uma oportunidade, o Grêmio teria sim feito o negócio. Pelo menos essa foi a impressão que eu fiquei quando procurei essas informações junto ao Grêmio. Então, não há uma confirmação oficial, mas o César Fabres, né, que foi o repórter que deu essa informação, é muito bem informado. Não significa que não seja verdade a informação dele, mas a gente precisa aguardar mais alguns dias ainda para ver como é que isso vai se desenrolar em relação ao elenco do Grêmio. Bom, Santiago Ascacíbara, volante, 28 anos, jogador do Estudiantes de La Plata, atleta que, segundo Eduardo Gabardo, outro craque, né, super bem informado também, é um jogador analisado, é um jogador no radar do Grêmio. Ao longo do dia de hoje, o Grêmio também fez questão de negar esta informação, e publicamente, porque o JB, nos setoristas, perguntou ao Antônio Dutra Júnior, vice de futebol do Grêmio, sobre esta negociação, e ele disse que não havia chance. E o JB perguntou, eu posso dizer que tu está descartando? Posso falar no ar que tu descarta? E o Antônio Dutra Júnior autorizou, né, que o nome dele fosse usado para descartar a negociação. É um jogador que já foi especulado no Grêmio em outros momentos, né, já teve o nome ligado ao Grêmio em outros momentos, mas o Grêmio garante que não há uma negociação por hora. E claro, também houve, nas últimas horas, a atualização do caso Guido Rodrigues e a entrada do Atlanta United dos Estados Unidos na negociação. A informação é que não houve um acerto do Guido com o Valência, a negociação que estava muito bem encaminhada não chegou a um desfecho definitivo, porque ele não se acertou em termos de salários com o Valência. O Valência, né, teria uma negociação com o West Ham para contratá-lo por empréstimo até a metade do ano, o mesmo tempo de contrato que ele tem lá na Inglaterra. E aí o Atlanta United, que é treinado pelo Tata Martino, técnico, né, que já comandou a seleção argentina, a seleção do México, o Barcelona, né, do trio MSN, e hoje está no Atlanta United, passou pelo Inter Miami, do Messi e do Suárez. Ele teria pedido a contratação do Guido Rodrigues. Essa é a informação na Argentina, e se fala na Argentina de uma boa possibilidade, de um otimismo aí, de que o Guido possa jogar nos Estados Unidos. O Grêmio não fala oficialmente de uma desistência pelo negócio, mas já fala aí de uma conversa que esfriou, já começa a observar outros nomes no mercado. Chegou até aqui? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, porque a qualquer momento a gente está de volta. Valeu?